Boa noite. Meu nome é Cássio, eu quero falar um pouquinho sobre suicídio. É difícil falar sobre suicídio num tempo tão curto, mas a gente vai dizer as principais questões. Primeiro, é preciso entender que o suicídio é um tabu social. É um tema que a gente sabe que existe, que a gente não quer conversar sobre ele. E essa é uma das questões que mais dificultam a prevenção e o tratamento do suicídio, porque muitas pessoas não têm coragem de procurar ajuda por conta do tabu que se cria para se falar sobre isso. Não é somente sobre suicídio, mas hoje ainda, né, no século XXI, muita gente fala que frequentar um espaço psiquiátrico ou um espaço psicológico é frequentar um espaço para louco. E a gente precisa falar que essas coisas existem e a depressão hoje é uma das 5 principais causas de incapacitação para o trabalho. A depressão hoje o suicídio é hoje no mundo a 5ª causa de morte. No Brasil, entre os jovens, está entre a 3ª causa, né, de morte entre os jovens. Então o suicídio é algo real que bate na nossa porta, ele não respeita classe social, não respeita cor, não respeita absolutamente nada. O suicídio é um problema humano. Uma questão importante que se falar sobre suicídio é que não tem uma causa específica que a gente possa dizer a respeito do suicídio, mas existem fatores de risco. A depressão é um fator de risco e existe uma diferença entre depressão e tristeza. Né? A depressão ela é uma tristeza recorrente, com mais de 3 meses de duração, incapacitante, limitante, e não um luto qualquer por uma coisa que você está vivenciando. A depressão pode começar com um luto, né? E quando a gente fala de luto, não é só a morte de alguém, mas é a perda de um relacionamento, a perda de um emprego e etc. Né? Mas tristeza e depressão são diferentes. O consumo de álcool é também um fator relacionado, geralmente as pessoas que se suicidam, nas estatísticas, elas estão sob efeito de álcool, né? Elas tomam álcool com medicação, por exemplo, porque o álcool diminui o autocontrole, então o álcool é um fator de risco para o suicídio. Os transtornos mentais, de um modo geral, como os transtornos de humor, transtornos de ansiedade, os transtornos de personalidade, como a personalidade borderline, personalidade antissocial. Então existem muitos fatores que a gente pode chamar de fatores de risco. Eu queria encerrar falando um pouco sobre os mitos, né, que a gente tem a respeito do suicídio. Primeiro mito é que a pessoa que tem a intenção de tirar a vida, ela não avisa. E isso é um dos erros mais comuns. A pessoa que quer se suicidar, na maioria das vezes ela avisa. Quando ela não avisa diretamente, ela avisa de forma indireta. Quando ela diz, por exemplo, eu vou sumir, eu vou deixar vocês em paz, vocês não vão mais precisar lidar comigo. E aí esse também é uma fala muito problemática quando se diz a respeito de suicídio. A pessoa que supera uma crise suicida não volta a cometer suicídio. Esse também é um outro mito. As pessoas que passam por uma crise suicida muitas vezes voltam a cometer, porque às vezes é um resultado de uma depressão e que ela pode ter recaídas. Né? Falar sobre suicídio vai estimular a realização do suicídio. Não. Quanto mais as pessoas souberem sobre suicídio, souberem o que está acontecendo com elas, mais elas vão poder procurar ajuda, mais elas vão poder ter a possibilidade de tratar o assunto, encarar o assunto como algo normal, natural, que é natural da vida humana. Né? O suicídio não pode ser prevenido. A pessoa que quer se suicidar vai se suicidar. Não, ele pode ser prevenido, sim. A pessoa que quer se suicidar, na verdade, ela não quer tirar a vida. Ela quer, na verdade, acabar com a dor interna, né? Aquela dor que ela tem lá e que ela não sabe lidar. Outro pensamento é que o suicídio é hereditário. Porque eu tive casos de suicídio na minha família e fica propenso. Não, o suicídio não é hereditário. A depressão ela tem fatores hereditários, sim. Mas o suicídio, nem todos eles são relacionados a pessoas que já tiveram suicídio nas suas famílias. Então, o tempo é curto, acho que o nosso tempo já acabou, mas existem muitas outras coisas a falar sobre suicídio, mas continuem falando, conversando e discutindo sobre suicídio, porque é um fator que realmente tem preocupado muito a sociedade de modo geral. Muito obrigado.